Imagine que você tem que se passar por um caçador de monstros e ainda tem que caçar o seu melhor amigo nisso. No Eu Resumo de hoje, veremos os filmes Lobisomem na Noite. E caso você não queira ser caçado por nenhum deles, sugiro que se inscreva-se no canal e ative o sino para afastar qualquer tipo de criatura. Então, sem mais enrolação, vamos começar. O filme então começa em uma narração, na qual diz que o patriarca da família Bloodstone acaba falecendo. E esse homem tinha nada mais nada menos que a arma mais poderosa para caçar monstros, a tal Pedra de Sangue, e que essa arma precisaria de um novo dono para usá-la novamente. Então, durante o funeral, caçadores do mundo inteiro decidem fazer uma caçada cerimonial para decidir qual será o novo portador da Pedra de Sangue. Então vemos um homem chegar em uma sala onde tem vários apetrechos de caça e percebe-se que todos estavam incomodados pela presença do homem e não tiravam os olhos dele. Em seguida, um mordomo avisa a uma mulher que uma tal de Elsa estava ali. Então a mulher sai em desespero do salão junto com o mordomo. Então o homem que todos observavam se aproxima perto do amuleto. E quando estava prestes a tocá-lo, é interrompido por Juvan, no qual o homem diz que já tem 57 abates confirmados. O barbudo então diz que se sente meio solitário nessa vida de caçador, já que ele e os outros caçadores não podem manter contato. Então assim, quando se apresentam, não podem nem sequer dizer um nome um ao outro. Enquanto isso, Veruza, que tinha saído rapidamente do salão, se encontra finalmente com Elsa. E nos é revelado que Elsa é nada mais do que a filha do homem falecido. Durante uma conversa calorosa e nada amigável, a moça diz a Elsa que ela não é bem-vinda lá pelos outros caçadores e que ela também foi o maior desgosto da vida do pai dela, pois no passado Elsa se deixou corromper pelo poder da joia buscando a longevidade. Após todos os caçadores definitivamente ter chegado, a reunião começa. Então a senhora que estava liderando toda aquela reunião começa a elogiar todos os caçadores, um a um. Ela vai falando o número de abates que cada caçador fez em sua jornada. E após chegar ao homem misterioso, todos se surpreendem, pois aquele homem na qual todos os caçadores estavam se sentindo incomodados no começo tinha mais de 100 quilos no seu currículo. Em seguida, ela agradece por todos tirarem um tempo e irem ao funeral de Ulisses. E também Veruza abre o caixão do falecido e o seu cadáver temporariamente explica as instruções a todos os caçadores e diz que um monstro assim como nunca visto antes seria solto. E o caçador mais forte que conseguisse eliminar a criatura seria digno de possuir a Pedra de Sangue e se tornar o novo líder dos caçadores. Veruza então explica que só existe uma pedra, então significa que só poderia haver um portador. E Elsa deveria ser essa portadora como direito de nascença, mas pelo fato dela ter abandonado totalmente esse direito, o seu pai decidiu que ela não tinha mais esse privilégio. Veruza ainda termina a explicação dizendo que as únicas armas permitidas que os caçadores poderiam usar seriam as armas que estariam no quintal da casa. Antes da caçada começasse, alguns caçadores se incomodam pelo fato de Elsa estar participando, já que ela não possuía uma medalha entregue em forma de ingresso a cada caçador selecionado. Veruza então interrompe os caçadores e diz que assim como eles, Elsa também tinha o direito de participar, mas também afirma que ela não teria nenhum privilégio por ser filha de Ulisses. Já do lado de fora da casa, é sorteada uma pedra no qual diria qual deles teria o privilégio de sair na frente. Então o homem misterioso acaba sendo o sortudo da vez. O homem misterioso então entra primeiro no labirinto, enquanto os demais caçadores decidiram fazer uma oração. Em seguida, os outros caçadores também entram e todos já estavam no labirinto. No labirinto, Elsa e o homem estranho se esbarram, então o homem misterioso dá a ideia de um passar pelo outro e seguir o seu caminho.
Elsa estranha aquilo que o homem misterioso acabou de oferecer. Em seguida, os dois são interrompidos por Jovan, que tenta atacar o homem misterioso, mas o homem acaba sendo salvo por Elsa, que em seguida Elsa e Jovan entram em uma disputa na qual a garota sai vitoriosa e sai então daquele local deixando Jovan caído no chão. Após isso, Elsa encontra uma pegada do monstro, então decide seguir em direção a ela, mas Elsa acaba sendo atacada de surpresa por Simon. Ela consegue ter um bom reflexo e acaba conseguindo cortar o braço de Simon. Então a luta entre os dois se inicia e no decorrer da batalha ambos trocam de armas. Elsa então usa uma das flechas de Simon para ceifar a vida do rapaz. Em seguida eles quase são encontrados por Jovan. Então Elsa pega o corpo de Simon e se esconde, já que naquele momento ela não conseguiria vencer duas lutas seguidas. Jovan, após não ver nenhum dos dois, apenas pega o machado que Simon deixou cair e vai embora. O homem misterioso continua andando pelo labirinto em busca de algo. Enquanto isso, a mão de um monstro o agarra por trás e, para nossa surpresa, eles são amigos. O homem diz que estava naquele local para resgatar o monstro, mas enquanto ele e o monstro bolavam um plano de fuga, Linda, outra caçadora, estavam ouvindo toda a conversa deles dois. Então ela corre atrás do homem misterioso para atacá-lo. Ele corre para dentro de uma sala na qual encontra Elsa lá. A mesma pede para que ele não fechasse a porta, mas durante a pressa e o nervosismo, ele não pensa duas vezes em fechar a porta, mas aquela sala era meio que uma armadilha, pois depois que a porta fosse fechada, eles não conseguiriam abrir nem por dentro nem por fora. Após ficarem presos naquela sala e falarem sobre os passados problemáticos com a família de cada um, ambos decidem fazer uma aliança, na qual a pedra ficaria com Elsa e em troca ela ajudaria o homem misterioso a salvar o monstro. Após Elsa conseguir achar a chave dentro da sala e conseguir abrir a porta, eles decidem fazer um plano. Elsa iria atrás do monstro, enquanto o homem misterioso, que se chama Jack, iria abrir um buraco na parede com a bomba que ele tinha. Jack então diz para Elsa que quando ela se encontrasse com o monstro, deveria chamá-lo de Ted. Mas no desenrolar da conversa, sem querer Jack acaba acionando o botão da bomba dele. Então os dois se separam para que não fossem pegos pela explosão. Jovan acaba achando o Ted, mas o seu fim é trágico, sendo morto pela criatura. Logo em seguida, Elsa também acha e consegue convencer que era amiga dele, o chamando de Ted, assim como Jack pediu a ela minutos antes. Enquanto isso, Jack estava correndo o mais próximo de uma parede para poder conseguir colocar a bomba lá, e assim quebrando a muralha e conseguir abrir uma rota de fuga para o monstro. Por fim, todo o plano acaba bem. O monstro consegue fugir e a pedra de sangue é tirada do seu corpo. Jack estava prestes a pegar a pedra de sangue do chão para entregar a Elsa, mas ao tocar na pedra ela o ataca, assim revelando que Jack também era um monstro. Após essa revelação, Jack e Elsa acabam sendo pegos por Verusa e todos os outros caçadores sobreviventes do local. Jack então acorda preso em uma gaiola. Em seguida vê Elsa ao seu lado. Então o homem pede desculpa a ela por não ter revelado o fato dele também ser um monstro. O homem então revela que é um lobisomem, mas só se transforma daqui a 5 dias, que seria a próxima lua cheia. Mas então Elsa o rebate dizendo que a pedra de sangue poderia fazer com que ele se transformasse instantaneamente sem precisar da lua cheia. E esse era o objetivo de Verusa, era transformar ele preso na jaula para que ele acabasse com a vida de Elsa. Após isso, várias pessoas encapuzadas entram na sala. Então Jack começa a sentir o aroma de Elsa, para que quando ele se transformasse não a esquecesse que ela e ele tinham uma relação de amigos. Em seguida, ele implora para que os homens encapuzados acabassem com ele no estado humano, pois se fizesse com que ele se transformasse, ele não teria misericórdia de nenhum deles. Após ouvir essas palavras, um dos encapuzados se revela como Verusa, que estava portando a pedra de sangue, e começou a usar, obrigando com que Jack se transformasse em lobisomem.
Após se tornar lobisomem completamente, em nenhum momento Jack tenta atacar Elsa. Muito pelo contrário, ele consegue puxar o braço de Verusa para dentro da gaiola, mas os soldados começam a o atacar, assim fazendo com que ele solte o braço. Mas em seguida eles percebem que ele tinha conseguido abrir uma das barras da gaiola e conseguido fugir. Após a fuga da criatura, todos ficam preocupados, pois naquele momento os caçadores vieram à caça. A criatura então aparece e sai eliminando todos os soldados de Verusa. Um dos caçadores ainda pega a lança e começam a luta contra o lobisomem, mas em apenas segundos é derrotado pela criatura, que mostra grande superioridade. A criatura então volta a batalhar contra os soldados. Enquanto isso, Elsa consegue sair da gaiola e ajudar o lobisomem. Então o caçador se levanta e recomeça novamente uma disputa, só que dessa vez contra Elsa. Mas diferente do lobisomem, Elsa não demonstra nem um pouco de piedade e o pune, tirando a vida do caçador. Então os duelos já estavam formados. Enquanto o lobisomem lutava com um exército de soldados de Verusa, Elsa batalha contra a Linda, a última caçadora sobrevivente do momento. Vimos então o lobisomem realizar um verdadeiro massacre, acabando com todos os soldados no local, mas quando ele tenta escapar, a porta da sala é fechada. Em seguida, o lobisomem parte para cima de Verusa, mas acaba sendo empurrado para longe após perceber que a mesma estava portando a pedra de sangue e usando contra ele. Já enquanto Elsa teve um pouco de trabalho na luta contra a Linda, mas por fim acaba finalizando a caçadora de um jeito brutal. Verusa então estava perto de um passo para ceifar a vida do lobisomem, mas é surpreendida com um ataque pelas costas de Elsa, que acaba salvando a criatura. A mesma então se aproxima dele, o chamando pelo nome Jack. Então ele tenta atacá-lo e quando estava prestes a finalizá-la, finalmente se relembra que ela era sua amiga, então desiste do ato e apenas foge. Em seguida, Verusa recobra sua consciência e tenta atacar Elsa, na qual é salva por Ted, que cai do teto atacando Verusa. Em seguida, Ted vai embora atrás de Jack. Enquanto isso, Elsa fica sendo a nova dona daquele local e manda que o mordomo limpasse toda aquela bagunça. Já no dia seguinte, vemos Jack levantando após ter apagado na noite passada. Enquanto isso, Ted tinha feito seu café da manhã e o filme acaba.